Olá a todas e a todos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Resistência dos Materiais 2, com a nossa última aula a respeito do capítulo 9, Transformação de Tensão. Então, os objetivos da nossa aula são os seguintes: a tensão de cisalhamento máxima absoluta, o estado múltiplo de tensões e, por fim, exercícios. 9.7. Tensão de cisalhamento máxima absoluta. Quando um ponto em um corpo está sujeito a um estado de tensão geral tridimensional, um elemento de material tem uma componente de tensão normal e duas componentes de tensão de cisalhamento que agem em cada uma de suas faces. Então, esse estado geral tridimensional, nós visualizamos no início do nosso capítulo, onde nós temos para cada uma das faces do nosso elemento de volume representativo uma tensão normal e duas tensões de cisalhamento. Então, veja bem aqui, na direção X, a gente vai ter uma tensão normal a essa face sigma X, teremos tal XZ na direção Z, e tal XY na direção Y. Da mesma forma, para as demais faces. Na face superior, a gente tem uma tensão normal sigma Z. Na direção Y, teremos tal ZY. E na direção X, teremos tal ZX. As duas tensões de cisalhamento nessa face. E na face lateral direita, da mesma forma, com a nossa tensão sigma Y, com a nossa tensão de cisalhamento tal YZ e tal YX. Então, da mesma forma que a gente realizou lá no estado plano de tensões, a gente pode seccionar o nosso elemento de volume representativo, a partir daí aplicar as equações de equilíbrio, agora nas três dimensões, e com isso determinarmos as equações de transformação de tensão para finalmente chegarmos ao nosso estado de tensão triaxial, onde nós determinamos as nossas tensões principais. No estado plano, as tensões principais eram σ1 e σ2, onde σ1 era a tensão normal máxima e σ2 a tensão normal mínima. Aqui, no estado de tensão triaxial, nós teremos três tensões principais, uma associada a cada uma das direções. Então, ao invés de σ1 e σ2, nós teremos a seguinte nomenclatura: sigma mínimo, sigma intermediário e sigma máximo. Então, são as nossas três tensões principais. Observe que em todas as faces nós não possuímos tensão de cisalhamento, ou seja, tensão de cisalhamento igual a zero, o que significa que essas três tensões normais são as tensões principais. Bom, é possível desenvolver equações de transformação de tensão que podem ser usadas para determinar as componentes de tensão normal sigma e de cisalhamento tal que agem em qualquer plano oblíquo ao do elemento. A discussão da transformação de tensão em três dimensões não está no escopo deste livro. Todavia, ela é discutida em livros que tratam da teoria da elasticidade. Então, a gente não vai discutir a transformação de tensão em si, mas nós vamos utilizar casos, nós vamos utilizar esse estado de tensão triaxial com o objetivo de determinar a nossa tensão de cisalhamento máxima absoluta. O que é que significa isso? Se a gente está trabalhando, por exemplo, num estado plano de tensões, dentro do plano XY, a gente pode ter, por exemplo, nós teremos a nossa tensão de cisalhamento máxima no plano XY, mas a gente pode ter que a tensão de cisalhamento máxima absoluta, ela pode ser que esteja fora desse plano, ou seja no plano XZ, seja no plano YZ. Então aqui nós temos uma
Apenas uma ilustração mostrando aí a nossa tensão de cisalhamento máxima absoluta. Lembrando que, como a gente já falou, as tensões principais, sigma mínimo, sigma intermediário e sigma máximo, nós temos que sigma máximo vai ser maior ou igual a sigma intermediário, que vai ser maior ou igual a sigma mínimo. Da mesma forma que no estado plano nós tínhamos que sigma 1 é maior ou igual a sigma 2. Muito bem. Então, se nós temos 3 planos, significa dizer que para cada um desses planos, nós teremos um círculo de Mó associado. Então, veja bem, no nosso caso, nós temos que, nesse caso específico, nós temos que, na direção Y', Z', eu vou ter atuando a minha tensão normal sigma intermediário e a minha tensão normal sigma mínimo. Sigma mínimo na direção Z', sigma intermediário na direção Y'. Nesse caso específico. Nós teremos na direção X', Z', a nossa tensão sigma mínimo na direção Z', da mesma forma que aqui está mostrado, e sigma máximo na direção X'. E por fim, nós temos o nosso plano X', Y', né? Partindo da projeção desse estado de tensão triaxial qualquer, onde nós temos a nossa tensão sigma máximo na direção X' e a nossa tensão normal sigma intermediário na direção Y'. Cada um desses estados planos, né, que são as projeções do meu estado de tensão triaxial, corresponde a um círculo de Mó. Então, posso construir aqui 3 círculos de Mó que estão aqui ao lado representados. Então, nós temos sigma mínimo, sigma intermediário e sigma máximo. Coincidentemente, nesse caso, todos os 3 são positivos, todas as 3 tensões principais representam tração, então veja bem que todas elas, todos os sigmas são positivos de acordo aqui com o nosso eixo de coordenadas, sigma positivo para a direita, né, tal positivo para baixo. Bom, sigma mínimo e sigma intermediário são as tensões principais do nosso plano Y' e Z'. Então, esse círculo de Mó, esse primeiro círculo de Mó, né, representado pelas tensões principais sigma mínimo e sigma intermediário, representa, né, o nosso plano Y' e Z'. Portanto, o raio desse círculo de Mó, né, esse ponto aqui que está mais abaixo, ele representa a nossa tensão de cisalhamento tal, Y', Z' máximo. Esse raio representa essa tensão de cisalhamento máxima no plano Y', Z'. Y', Z'. Muito bem. Observando aqui, né, as minhas tensões principais, sigma intermediário e sigma máximo. Então, esse círculo de Mó menorzinho, ele representa que plano? Representa o plano X', Y'. Né? Veja bem, na direção X', sigma máximo, na direção Y', sigma intermediário. Todos os dois estão em tração, são positivos, então posso determinar esse meu círculo de Mó menor. E o raio dele vai representar, portanto, a tensão de cisalhamento máxima, né? A tensão tal, X', Y' máximo. Pois esse círculo de Mó está representando aqui o meu estado plano X', Y'. E por fim, eu tenho o círculo de Mó maior, o círculo de Mó, né, que tem como tensões principais sigma mínimo e sigma máximo, que nesse caso específico, né, representa aqui o nosso plano
x', z', pois o sigma máximo está na direção x' e o sigma mínimo está na direção z', e o raio, né, do meu círculo de mol maior, ele representa a tensão de cisalhamento tal x', z' máximo, que também representa a tensão de cisalhamento máxima absoluta. Ou seja, você tem 3 tensões de cisalhamentos máxima, uma para cada plano. A maior de todas, evidentemente, que vai ser a tensão de cisalhamento máxima absoluta, que nesse nosso caso, ela está no plano x', z'. Veja que nós poderemos ter outras situações em que esses planos vão diferir completamente, né? Nós temos aqui 3 tensões principais representando o nosso estado de tensão triaxial. E como que a gente teria um estado plano, então? Uma dessas 3 tensões principais, ela deveria ser igual a zero. Quando você tem, né, uma dessas 3 tensões principais igual a zero, significa que a gente tem o nosso estado plano para tensões principais. Muito bem. E para determinar o elemento em que nós temos as tensões de cisalhamento máximas, a gente vai ter que pegar esses 3 estados planos de tensões principais, evidentemente, rotacionar de 45 graus, porque quando nós temos as tensões principais, veja que o cisalhamento aqui é nulo, né, em todos os 3 elementos. Então, para determinar em cada plano, né, o elemento em que nós possuímos a tensão de cisalhamento máxima, nesse plano, nós temos que rotacionar esse nosso elemento de 45 graus, e aqui estão os nossos 3 elementos representados, girando de 45 graus. Em cada um dos casos, nós temos a sigma média, a tensão normal média e a tensão de cisalhamento máxima no plano. E no caso, a nossa tensão de cisalhamento máxima absoluta corresponde ao nosso tal x', y', z'. Como que a gente calcula essas tensões normais médias? Ora, aqui vai ser sigma mínimo mais sigma intermediário sobre 2. No plano x', z' vai ser sigma mínimo mais sigma máximo sobre 2. No plano x', y' vai ser sigma intermediário mais sigma máximo sobre 2. Então são as tensões normais médias, né, para cada um desses elementos que representam as tensões de cisalhamento máximas em cada plano. Então, tal y', z' máximo vai ser igual a sigma intermediário menos sigma mínimo sobre 2. A gente pode visualizar daqui. Sigma intermediário menos sigma mínimo é o raio desse círculo de mol dividido por 2, é o diâmetro desse círculo de mol dividido por 2, nós teremos o raio que representa aí a nossa tensão de cisalhamento y', z' máximo. Da mesma forma, nós teremos, né, para o plano x', z', tal x', z' máximo, que vai ser sigma máximo menos sigma mínimo, que representa aqui o diâmetro, dividido por 2, que vai representar o raio, que também vai ser igual à nossa tensão de cisalhamento máximo absoluta, pois nesse plano nós temos o maior círculo de mol. E da mesma forma, no plano x', y', nós teremos que tal x', y' máximo vai ser sigma máximo menos sigma intermediário, as duas tensões principais desse plano, uma menos a outra, nós teremos o diâmetro do círculo dividido por 2, vai ser igual ao raio. E a tensão normal média, né, para o caso do plano x', z', nós temos sigma máximo mais sigma mínimo sobre 2, a tensão normal média associada, né, a esse plano. Os demais planos da mesma forma que se calcula. Muito bem. Então, vamos visualizar, então, a partir desse estado de tensão triaxial, o que seria a nossa tensão no plano. Então, no estado de tensão triaxial, nós temos 3 tensões principais, que nomeamos de sigma mínimo, sigma intermediário e sigma máximo. Se uma das 3 for igual a zero,
Aqui no caso nós temos, por exemplo, sigma mínimo igual a zero, significa dizer que no nosso eixo Z', né, nós não temos tensão principal, então, portanto, nós temos o nosso estado de tensão no plano, no caso, no plano x' e y'. Então, veja bem que o sigma mínimo aqui é igual a zero. O nosso plano x' e y' está representado por sigma intermediário e sigma máximo, que está representado neste círculo de Mohr aqui. Sigma máximo positivo, sigma intermediário também positivo, e esse é o círculo de Mohr que a gente vinha calculando normalmente no nosso estado plano. Nós temos, para esse estado plano, a nossa tensão de cisalhamento máxima, tal x' e y', calculada pelo raio desse círculo de Mohr, e aqui representada no ponto mais inferior desse círculo de Mohr, a tensão de cisalhamento máxima do plano. Mas observe que o nosso círculo de Mohr maior, né, ele está representando o eixo sigma máximo x', sigma mínimo que é zero, Z'. Então, esse círculo de Mohr maior, ele representa o nosso eixo x', Z'. O raio dele, né, do círculo de Mohr maior, representa a tensão de cisalhamento tal x', Z' máximo, que nesse caso representa a tensão de cisalhamento máxima absoluta. Né? A tensão de cisalhamento máxima absoluta, evidentemente, que vai ser sempre a maior das tensões de cisalhamento máximas. Então, nesse caso, em que a gente tem um estado plano de tensões, né, nós temos a tensão de cisalhamento máxima nesse referido plano, mais a tensão de cisalhamento máxima absoluta para esse estado plano de tensões está fora do meu plano XY, fora do meu plano x', y'. Nesse caso, está no plano x', Z'. Então, só para mostrar que apesar de eu ter um estado plano de tensões, visto que essa tensão principal aqui é igual a zero, nós poderemos ter, ainda assim, né, uma tensão de cisalhamento máxima absoluta que esteja fora desse plano que estamos estudando. Nesse caso, no plano x', Z'. Bom, e aqui só para mostrar, né, que tal x', y' máximo vai ser justamente igual a sigma máximo menos sigma intermediário, que representa aqui o meu diâmetro do círculo de Mohr, né, no plano x', y', e dividido por 2, que vai ser justamente igual ao nosso raio, representado aqui por tal x', y' máximo. E nós temos também que o nosso tal x', Z' máximo vai ser igual a o sigma máximo, né? O plano x', Z' aqui é representado pelo círculo de Mohr maior. Então, nós teremos que sigma máximo menos sigma mínimo representa justamente o diâmetro do círculo de Mohr maior, dividido por 2 representa o raio, né, que nesse caso coincide com a nossa tensão de cisalhamento máxima absoluta. Bom, mais um caso de tensão no plano. Então, nesse caso específico, o que é que nós temos? Né? Nós temos 3 tensões principais no estado de tensão triaxial, como nós já falamos, sigma mínimo, sigma intermediário e sigma máximo. Nesse caso específico, o nosso sigma intermediário é igual a zero, pois o sigma mínimo é negativo, o sigma máximo é positivo. Então, nesse caso, o sigma intermediário vai ser igual a zero. Estamos aqui, sigma intermediário, na direção Z' é igual a zero. Então, nós podemos aqui falar que estamos em um estado plano de tensões, visto que essa tensão principal é igual a zero. Não temos tensão no eixo Z, então estamos apenas no eixo x', y', onde nós temos como tensões principais sigma mínimo negativo, que corresponde ao nosso sigma 1 lá no estado plano, sigma máximo positivo, que corresponde lá
ao nosso sigma máximo, sigma 1, no nosso plano. No caso, sigma mínimo vai ser o sigma 2. Muito bem. Nós temos que, sigma mínimo e sigma máximo correspondem justamente ao maior círculo de Mó, Então, nesse caso, o maior círculo de Mó representa aqui o plano x' e y', e o seu raio, portanto, vai representar o tal x' e y' máximo, que é a tensão de cisalhamento máxima no plano e tensão máxima absoluta. Então, nesse caso, nós temos que a nossa tensão de cisalhamento máxima no plano, no caso x' e y', coincide com a tensão de cisalhamento máxima absoluta. Veja que nós temos o sigma mínimo que está em compressão, o sigma máximo que está em tração, o sigma intermediário que necessariamente vai ser o zero. Então, nesse caso, nós teremos que a nossa tensão de cisalhamento máxima absoluta coincide com a tensão de cisalhamento máxima no plano em questão. Os outros dois círculos de Mó, aqui construídos, esse aqui representa sigma mínimo na direção Y, sigma intermediário na direção Z, então nós temos o círculo de Mó menor representando aqui o nosso plano Y',Z', portanto o seu raio vai ser a tensão de cisalhamento tal Y',Z' máximo, e o outro círculo de Mó, que tem como tensões principais, o círculo de Mó que tem como tensões principais sigma intermediário e sigma máximo, nesse caso aqui, está representando o plano x', Z'. Portanto, seu raio vai representar a tensão de cisalhamento tal x', Z' máximo. Então, tal x', y' máximo vai ser igual a sigma máximo menos sigma mínimo, representando aqui o diâmetro do maior círculo de Mó, dividido por 2, que vai ser igual ao raio e, portanto, igual à nossa tensão de cisalhamento máxima absoluta para esse caso. Então, nesse caso, nesse plano, por que nesse plano? Porque aqui nós temos uma das três tensões principais no estado triaxial que é igual a zero, nós teremos que nesse plano a nossa tensão de cisalhamento máxima absoluta está no mesmo plano x' e y'. Então coincidem, tensão de cisalhamento máxima no plano e tensão de cisalhamento máxima absoluta. Bom, então vamos aos exercícios. Primeiro, o exemplo 9.14, que diz o seguinte: devido ao carregamento aplicado, o elemento no ponto sobre a estrutura da figura está sujeito ao estado plano de tensão mostrado. Determine as tensões principais e a tensão de cisalhamento máxima absoluta no ponto. Então veja que você tem uma determinada estrutura, engastada aqui na extremidade direita. Ela tem duas solicitações externas, dois esforços externos, P1 vertical e P2 horizontal. Nós temos aí seus pontos de aplicação. E nesse determinado ponto, um determinado ponto que está aqui na superfície do elemento, ele possui esse estado plano de tensões. No caso, ele já diz que esse é o plano x', y'. Nós temos aqui na direção x' um sigma x' igual a menos 20 kPa. Na direção y' eu não tenho tensão normal, então sigma y' é igual a zero. E o cisalhamento que já é dado é um cisalhamento negativo, tal x' y' igual a, nesse caso, menos 40 kPa. Então aqui nós temos já o nosso estado plano de tensão que é dado. A partir daí a gente pode calcular determinar as nossas tensões principais e depois a nossa tensão de cisalhamento máxima absoluta no ponto. Vamos lá. Então, partindo do nosso elemento no estado plano de tensões, pela figura temos que sigma x igual a menos 20 kPa, sigma y igual a zero,
tal xy igual a menos 40 kPa. Quem vai ser o nosso centro? O centro do nosso círculo de Mohr, ele tem como par ordenado sigma médio e zero. Nesse caso aqui, o sigma médio, né? Sigma x mais sigma y sobre 2, que vai ser igual a quilopascal. O nosso ponto de referência A, que tem como par ordenado sigma x e tal xy, portanto, menos 20 e menos 40. Bom, então a partir daí nós podemos construir o nosso círculo de Mohr. Em primeiro lugar, vamos estabelecer o nosso sistema de coordenadas, sigma positivo para a direita e tal positivo para baixo. Vamos marcar o centro do nosso círculo, sigma médio e zero, que nesse caso corresponde ao par ordenado menos 10 e 0. Vamos marcar o nosso ponto de referência, que corresponde ao par ordenado sigma x e tal xy. Nesse caso, o par ordenado, o ponto A de par ordenado menos 20 e menos 40. Determinamos, então, o nosso raio pelo segmento de reta CA. E, finalmente, o nosso círculo de Mohr. Bom, o nosso raio ele pode ser calculado, né, aqui pela fórmula. Nós temos aqui, ou seja pela fórmula, seja pela hipotenusa do triângulo retângulo, que tem como catetos 40 e aqui 20 menos 10, no caso 10. Então, nós teremos aqui que o nosso raio vai ser igual a 41,2 kPa. A partir daí, nós podemos calcular as nossas tensões principais, que é o que é pedido, né, no primeiro momento no nosso problema. Então, nós temos no ponto B, né, a tensão sigma máxima e zero. No ponto D, a tensão sigma mínimo e zero. Na realidade, isso aqui é sigma 1 e 0, que corresponde a sigma máximo. É a maior das tensões principais. Aqui nós temos sigma mínimo e 0, que corresponde a sigma 2 e 0. Mas como esse ponto aqui é negativo, a nossa tensão principal, que vai ser igual a zero, vai ser necessariamente a tensão intermediária. Nós temos mínimo, intermediário e máximo, né? Se nós tivéssemos as duas tensões principais no plano negativas, a tensão máxima é que seria igual a zero. Se nós tivéssemos as duas tensões principais no plano positivas, a nossa tensão mínima é que seria igual a zero, a depender, né, de como são os sinais das nossas tensões principais no plano. Então, calculando sigma 1, que corresponde aqui também ao nosso sigma máximo, nós temos que vai ser igual a sigma médio, no caso menos 10, mais o raio, 41,2, que vai ser igual a 31,2 kPa positivo, como aqui mostra o nosso gráfico. A tensão sigma 2, que nesse caso corresponde a sigma mínimo, vai ser igual a sigma médio menos 10, menos o raio, portanto menos 41,2, que vai ser igual a menos 51,2 kPa, como muito bem representado aqui, né, com a abscissa negativa. Então temos aí as nossas duas tensões normais. Podemos calcular o nosso ângulo 2θp2, é o ângulo que parte do ponto A, do ponto de referência, até o ponto em que a minha tensão normal é mínima, né? Portanto, esse ângulo ele é chamado de 2θp2, e a gente pode calcular aqui facilmente como sendo o arco tangente de 40, o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é 20, né, a distância daqui até aqui, menos 10. Portanto, 76 graus é igual a 2θp2. Como não há nenhuma tensão principal no elemento na direção Z, podemos dizer que sigma máximo igual a 31,2 kPa, sigma intermediário igual a zero, sigma mínimo igual a menos 51,2 kPa.
E aqui nós temos, né, a primeira parte da nossa resposta do problema, que são as nossas tensões principais nesse plano. Então, o ângulo aqui que é 2θp2, né, quando eu representar e dividir por 2, representar só o meu θp2, no sentido anti-horário, nós temos aqui 38 graus, partindo, né, do meu eixo X para o eixo X', que nesse caso vai coincidir aqui, né, com a representação do meu sigma mínimo, que aqui é o sigma 2, com pressão, 51,2 kPa. Na outra direção, que vai corresponder à minha Y', eu vou representar o meu sigma 1, que é o sigma máximo, em tração, 31,2 kPa, e evidentemente que o cisalhamento é zero quando nós representamos as nossas tensões principais no plano. Nesse caso, no plano, né, X' e Y'. Muito bem. Agora nós vamos buscar calcular a nossa tensão de cisalhamento máxima absoluta, como ele pede na questão. Bom, nós temos aqui o nosso sigma mínimo, o nosso sigma máximo e esse círculo de Mohr que representa, né, o nosso plano X', Y'. Nós temos um outro círculo de Mohr, né, que tem como tensões principais o sigma intermediário e o sigma máximo. Veja, como nós estamos num estado plano de tensões, uma das três tensões principais, né, do nosso estado de tensão triaxial tem que ser igual a zero, e nesse caso é o intermediário. Então aqui nós temos esse círculo de Mohr, nós temos um outro círculo de Mohr que tem como tensões principais sigma mínimo e sigma intermediário. Portanto, aqui representado, sigma intermediário igual a zero. Nós temos que a nossa tensão de cisalhamento máxima absoluta vai corresponder justamente à tensão de cisalhamento máxima do maior círculo de Mohr, que nesse caso coincide com o plano que a gente já vinha trabalhando, com o plano X' e Y'. Então aqui, né, nesse ponto, nós representamos a tensão de cisalhamento máxima absoluta, que é a tensão de cisalhamento máxima do maior círculo de Mohr. Bom, esse ângulo aqui eu vou chamar aí de 2θ, né? Nós já havíamos calculado 2θp2, vou somar a 90 graus e dividir por 2, portanto eu tenho aqui 83 graus, né, no sentido anti-horário, partindo do meu eixo X até o meu eixo X', que nesse caso vai corresponder à minha tensão de cisalhamento máxima absoluta, que corresponde também à tensão de cisalhamento X', Y' máxima. Então nós temos, nesse ponto especificamente, um sigma médio, né, do meu círculo de Mohr maior, que aqui, né, tem a abscissa negativa. Então veja o sigma médio em todas as faces negativo igual a menos 10 kPa, e a nossa tensão de cisalhamento máxima no plano X', Y', que corresponde também à nossa tensão de cisalhamento máxima absoluta, numericamente igual a 41,2 kPa, a resposta da questão. Muito bem. E para finalizar, com o exemplo 9.15, que diz o seguinte: o ponto na superfície do vaso de pressão cilíndrico na figura está sujeito ao estado plano de tensão. Então nós temos aqui um vaso de pressão cilíndrico, nós temos um ponto na sua superfície, né? E já é dado o nosso estado plano de tensão. E ele pede que determine a tensão de cisalhamento máximo absoluta nesse ponto. Então está aqui o meu ponto. Eu tenho um estado plano, como ele está na superfície, né? Essa face que está na superfície, ela não tem tensão normal. Nós temos, né, a nossa tensão 32 megapascal, aqui representado, tensão normal. Outra tensão normal de 16 megapascal.
Observe na minha figura que eu não possuo nenhuma tensão de cisalhamento, o que significa que essas duas tensões são tensões principais, né? Na face frontal aqui nós temos uma tensão normal que é igual a zero. Nós temos mais duas tensões principais, né? Nós precisamos das três tensões principais para determinar justamente a nossa tensão de cisalhamento máxima absoluta. Então, o que é que nós temos como solução? Nós temos aqui uma tensão principal de 32 MPa, uma tensão principal de 16 MPa e uma outra tensão principal igual a zero, né? Então, evidentemente que quem vai ser a minha tensão normal máxima? 32 MPa. Quem vai ser a minha intermediária? 16 MPa. E a tensão normal mínima que vai ser igual a zero. Bom, a partir daí, nós podemos, né, primeiro, a partir desse elemento, aqui as minhas tensões principais, nesse elemento eu posso determinar o meu círculo de mol, né, para esse plano. As tensões principais aqui, sigma intermediário, 16 MPa, sigma máximo, 32 MPa, eu tenho o meu círculo de mol nesse plano, né? Quem é que vai ser o meu raio? 32 menos 16, então o diâmetro aqui vai ser igual a 16. Quando eu divido por 2, eu tenho o meu raio, que é igual a 8 MPa. Então, nesse plano, nós temos uma tensão de cisalhamento máxima igual a 8 MPa. Bom, construindo os três círculos de mol, a partir das minhas tensões principais, sigma mínimo, sigma intermediário e sigma máximo, nesse caso, sigma mínimo igual a zero, sigma intermediário igual a 16, sigma máximo igual a 32, nós temos aqui o maior círculo de mol, que evidentemente vai representar, né, a minha tensão de cisalhamento máximo absoluta. Nós temos os dois círculos de mol, que possuem como tensões principais sigma mínimo e sigma intermediário e sigma máximo, que nesse caso eles são iguais, né? Veja como é que eu calculo o meu raio do meu círculo de mol que possui como tensões principais sigma mínimo e sigma intermediário. Sigma intermediário igual a 16, menos sigma mínimo igual a zero, então o diâmetro 16, e o raio também vai ser igual a 8. E do meu círculo de mol maior, nós teremos que a minha tensão de cisalhamento máxima, que vai corresponder à tensão de cisalhamento máxima absoluta, vai ser igual a sigma máximo, 32, menos sigma mínimo, 0. Então, temos aí o diâmetro dividido por 2, vai ser igual a 16, a nossa tensão de cisalhamento máxima absoluta. Certo? Então, só para mostrar aqui as distâncias, 32 para o sigma máximo, 16 até o sigma intermediário. A nossa tensão de cisalhamento máximo absoluta vai ser justamente igual a sigma máximo menos sigma mínimo, que é o diâmetro, dividido por 2. Então, 32 sobre 2, que é igual a 16 megapascal. Quem é que vai ser o meu sigma médio? Né? Vai ser, no círculo de mol maior, o sigma máximo mais o sigma mínimo dividido por 2, que nesse caso também vai ser igual a 16 megapascal. E no plano, que foi mostrado na figura, né, como nós já comentamos, a tensão de cisalhamento máxima no plano, nós partimos desse plano aqui, vai ser 32 menos 16 sobre 2, que é igual a 8 megapascal. E o sigma médio para esse plano, para o plano que foi dado no enunciado da questão, vai ser igual ao quê? A 16 mais 32 mais 16 sobre 2, que vai corresponder justamente a esse ponto, igual a 24 megapascal. Se no centro eu tenho 16, né, esse raio aqui é 8, então 16 mais 8, uma outra forma graficamente de determinar o sigma médio para esse plano vai ser igual a 24 megapascal.
E daí nós temos que, como resposta, a tensão de cisalhamento máximo absoluto igual a 16 MPa. Finalizamos então aqui o nosso capítulo 9. Muito obrigado.